Uma jarra de água de rio marrom quase opaca. Alguém deixa cair ali dentro um punhado de sementes trituradas de uma árvore que cresce bem naquela mesma margem. Espera meia hora. A água começa a clarear de baixo para cima, como se a sujeira estivesse se rendendo sozinha. 2 horas depois, essa água está transparente. E em laboratórios que mediram isso com instrumentos de precisão, mais de 90% das bactérias que havia ali dentro já não estão mais, sem eletricidade, sem filtro de US$ 200. Só sementes e um pouco de paciência. Existe uma pergunta que nenhum fabricante de kits de sobrevivência responde. Se isso funciona, e existem décadas de estudos que confirmam isso, por que que essas sementes nunca estão dentro da mochila de emergência que você acabou de comprar? A planta se chama moringa. Moringa oleifera, para ser exato. Embora em boa parte do mundo ela seja conhecida como a árvore milagrosa ou a árvore dos tambores, por causa do formato alongado das suas vagens. Cresce em regiões tropicais. Resiste a secas que matariam qualquer outra cultura e produz sementes pequenas, redondas, com uma espécie de asa triangular que as faz parecer diminutas hélices. Essas sementes são o centro desta história. Antes que esse vídeo termine, você vai entender exatamente por que que a indústria da água engarrafada e dos filtros de emergência prefere que você nunca conheça essa árvore. Mas para chegar lá, primeiro é preciso entender o que essa semente faz com a água. Como algo tão pequeno consegue limpar um litro inteiro de água contaminada? A resposta está em algo invisível a olho nu. A água turva não é só água suja, ela está carregada de partículas com carga elétrica negativa, argila, resíduos orgânicos e boa parte das bactérias que ficam suspensas, incapazes de afundar sozinhas porque essa carga negativa as repele entre si, como ímãs do mesmo polo, que nunca se tocam. Dentro da semente de moringa existem proteínas com carga positiva. Quando a semente é moída e misturada com a água, essas proteínas agem como um ímã de polo contrário, grudam nas partículas negativas, as neutralizam e as obrigam a se agrupar em grumos cada vez mais pesados que acabam afundando. O que sobra em cima é água visivelmente mais limpa. Isso é uma descoberta recente da ciência moderna? Não, nem de longe. Milhares de anos antes de existir a palavra proteína, mulheres do Antigo Egito já esfregavam seus potes de barro com sementes trituradas dessa mesma família de árvores para purificar a água que guardavam e usavam esse mesmo pó como uma espécie de sabão antibacteriano para as mãos. A ciência moderna não inventou nada, simplesmente muitos séculos depois descobriu por que aquilo funcionava. Mas isso não é o mais importante desta história. O mais importante é que ninguém descobriu isso em um laboratório de jaleco branco. O mais importante é que as mulheres de uma região do norte do Sudão já usavam isso muito antes de existir uma única palavra escrita sobre proteínas catiônicas. E como esse conhecimento chegou até os cientistas ocidentais? Em 1979, uma pesquisadora alemã chamada Samia Al-Azahirian, que trabalhava para a Agência Alemã de Cooperação Técnica GTZ, viajou ao norte do Sudão para estudar métodos de purificação de água em comunidades rurais. O que ela encontrou a deixou sem palavras. Às margens do rio Nilo, as mulheres do vilarejo trituravam sementes de uma árvore local, misturavam com a água turva do rio e em poucas horas obtinham água clara para cozinhar e beber. Chamavam aquilo de Chagarate al-Hawak, a árvore clarificadora. Jean documentou o processo, levou de volta para a Alemanha e em 1981 publicou o primeiro relatório técnico sério sobre essa prática. Foi a primeira ponte entre um conhecimento passado de mãe para filha por gerações e o mundo das publicações científicas revisadas por pares. Esse primeiro relatório foi suficiente para que a ciência ocidental levasse a moringa a sério? Não, nem de longe. E aqui aparece o verdadeiro problema desta história. Por quase uma década, a descoberta de Jean ficou arquivada como uma curiosidade etnográfica, uma nota de rodapé sobre costumes locais em um canto remoto da África. Ninguém
na Europa ou nos Estados Unidos, investiu dinheiro sério para estudar aquilo, porque não havia nenhum incentivo comercial por trás. Não era um produto que alguém pudesse fabricar em massa e vender. Era uma árvore que qualquer um podia plantar no próprio quintal sem pagar nada a ninguém. Isso mudou no final dos anos 80, quando um grupo de engenheiros da Universidade de Leicester, na Inglaterra, decidiu levar a ideia de Jean além do laboratório. E se isso pudesse ser ampliado, se perguntaram, e usado não só em um balde de água caseiro, mas em uma estação de tratamento de verdade para uma cidade inteira? A resposta veio na década de 90, quando essa equipe, liderada por Jeff Fokker, John Sutherland e William Grant, construiu uma estação piloto de tratamento de água em Tiolo, no sul do Malawi. O rio que abastecia essa estação tinha níveis de turbidez brutais, muito acima do que qualquer manual consideraria tratável sem química industrial. Usaram entre 75 e 250 miligramas de semente moída por litro, conforme a sujeira da água de partida. O resultado: uma eliminação de sólido superior a 90% e água final tão clara que passava em qualquer inspeção visual. Isso significa que a moringa pode substituir completamente uma estação de tratamento industrial? Aqui vale ser honesto, porque a própria equipe de Leicester foi. A moringa reduz turbidez e carga bacteriana de forma extraordinária, com números documentados de entre 90 e 99% de bactérias eliminadas, segundo a pesquisadora Jean, em um relatório de 1986 publicado pela FAO. Mas ela não elimina vírus com a mesma eficácia, nem neutraliza contaminantes químicos dissolvidos. É uma primeira linha de defesa brutal quando você não tem mais nada, não uma garantia absoluta contra qualquer patógeno possível. Mais adiante você vai entender por que essa distinção precisa e aparentemente sem graça. É exatamente a brecha de que certas indústrias precisavam para manter essa planta fora do radar do grande público. Agora compare tudo isso com o que realmente vendem para você. Um filtro de sobrevivência de alto padrão pode custar entre 100 e 200 dólares. Satura com uso. Se quebrar no meio de uma emergência, vira um tubo de plástico inútil. As pastilhas potabilizadoras de iodo têm data de validade e deixam gosto residual. A moringa é uma árvore. Uma árvore que, uma vez plantada, continua produzindo sementes ano após ano, sem bateria, sem manutenção sofisticada, quase sem custo. E aqui chega o dado que mais incomoda qualquer fabricante de kits de emergência. Uma única árvore adulta produz milhares de sementes por temporada. Isso é potencialmente água tratada para uma família inteira durante meses a partir de uma única planta que nunca precisa ser comprada de novo. E isso não ficou preso no passado. Hoje mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, mais de 2.000 mulheres no centro do Quênia usam exatamente esse método para purificar a água que suas famílias bebem todos os dias, segundo um relatório recente sobre projetos de água comunitária na região. Continua funcionando agora mesmo, em comunidades inteiras onde a água potável encanada nunca chegou. Isso torna a pergunta ainda mais incômoda. Se funciona hoje em tempo real para milhares de pessoas, por que nos Estados Unidos ela ainda não aparece como uma opção séria na conversa sobre preparação para emergências? Mas o Quênia não é onde essa história começa. A moringa nem é originária da África. A árvore é nativa do sopé do Himalaia, no norte da Índia, e ali sua história é ainda mais antiga. Textos ayurvédicos escritos há mais de 2.000 anos já citam suas folhas, sua casca e suas sementes como remédio para dezenas de males, e caravanas que cruzavam a antiga rota comercial entre a Índia e o Oriente Médio. Levavam sementes de moringa como parte regular da carga, não como curiosidade botânica, mas como um insumo prático que qualquer viajante sabia usar para tratar a água de poços desconhecidos ao longo do caminho. Isso significa que o mesmo mecanismo que hoje intriga engenheiros com pós-graduação já era conhecimento comum entre comerciantes que nunca pisaram numa universidade, espalhado de vilarejo em vilarejo, muito antes de qualquer fronteira nacional existir no mapa. Se esse conhecimento circulou tão livremente por tantos séculos entre tantas culturas diferentes, por que ele nunca criou raízes permanentes fora dessas regiões de origem? A resposta tem menos
a ver com a eficácia da planta e mais com que tipo de conhecimento sobrevive à passagem de uma cultura oral para uma cultura de mercado. O que não pode ser vendido historicamente também não recebe o mesmo empurrão para ser preservado em livros, catálogos e currículos formais. E é exatamente esse padrão que se repete, século após século, continente após continente, até chegar ao ponto em que estamos agora. Então, por que ela continua sem aparecer em nenhum kit comercial vendido nos Estados Unidos? A resposta começa a tomar forma assim que você olha quem fabrica esses kits e do que vivem. Um filtro é substituído, pastilhas são repostas, tudo isso gera uma relação de compra recorrente entre o cliente e a marca. Um punhado de sementes de uma árvore que qualquer um pode cultivar no próprio quintal não se encaixa nesse modelo de negócio. Não gera uma segunda venda no ano seguinte. E a molécula ativa da moringa não pode ser patenteada, porque é de domínio público há séculos, usada livremente por comunidades inteiras sem que ninguém reivindicasse direitos sobre ela. Mas o que aconteceu depois mudou tudo e é a parte que quase ninguém conta. Se a semente em si não pode ser patenteada, como uma empresa consegue os direitos sobre algo que a natureza dá de graça? Em 2001 foi apresentado um pedido de patente internacional registrado sob o número PCT GB1 sobre 1494, que não protegia a semente, mas um processo industrial específico. Um método para extrair essa proteína coagulante em forma concentrada, purificada, transformada em um pó pronto para uso comercial em grande escala. A natureza não pode ser patenteada. O processo para transformá-la em um produto vendável pode. E uma vez que esse processo fica protegido legalmente, é muito mais rentável promover a versão concentrada e patenteada do que promover a ideia original gratuita de moer a semente na sua própria cozinha. Não é preciso imaginar uma sala cheia de executivos decidindo esconder isso de propósito. Basta observar como qualquer mercado funciona. A informação que não gera receita recorrente tende a ficar em segundo plano, não porque alguém a esconda de forma intencional, mas porque ninguém tem um incentivo econômico real para divulgá-la com a mesma força de um produto patenteado. Claro, a moringa não é o único método natural que existe para purificar água sem eletricidade. Carvão ativado, areia fina em camadas, até certas argilas ricas em minério de ferro, todos aparecem em alguma tradição de sobrevivência ao redor do mundo. Então, por que dá tanto destaque à moringa e não a qualquer um desses outros métodos? A diferença está na velocidade e na simplicidade do processo. Um filtro de areia e carvão bem construído pode levar dias para montar corretamente. Exige camadas específicas de granulometria diferente e continua precisando de manutenção constante para não entupir ou desenvolver contaminação biológica própria. As sementes de moringa, por outro lado, agem em poucas horas, não exigem nenhuma construção prévia e o próprio processo de decantação já elimina o sedimento contaminado do sistema, sem deixar um filtro físico que precise ser limpo ou trocado depois. É a diferença entre montar um sistema inteiro e simplesmente usar um ingrediente. Isso não torna os outros métodos inúteis, longe disso. A combinação de moringa para clarificar e depois fervura para dar um passo extra de segurança continua sendo a abordagem mais completa que qualquer pesquisador recomendaria. Mas há ainda outro ponto que passa despercebido nessa comparação. A grande maioria das estações de tratamento de água nos Estados Unidos usa sulfato de alumínio como coagulante industrial, o mesmo princípio químico da moringa, só que com uma molécula sintética em vez de uma proteína vegetal. Alguns estudos preliminares levantaram a hipótese de que resíduos de alumínio na água tratada podem se acumular no organismo ao longo de décadas de consumo, embora a relação exata com problemas de saúde ainda esteja em debate entre pesquisadores. A moringa, por comparação, deixa como resíduo apenas proteína vegetal biodegradável, sem nenhum metal envolvido no processo. Não é motivo para pânico, mas é mais um motivo, silencioso e pouco divulgado, para que uma alternativa vegetal como essa merecesse pelo menos um lugar na conversa sobre o que colocamos todos os dias dentro do próprio copo d'água. E aqui está a parte que você mesmo pode usar hoje sem depender de nenhum kit comprado nem de nenhuma patente. A moringa não só purifica a água, suas folhas secas e moídas contêm níveis de vitamina C,
ferro e proteína que superam amplamente a maioria das verduras de folha verde comuns, a ponto de organizações de nutrição infantil a usarem como suplemento em regiões de desnutrição severa. Suas vagens jovens são cozidas como verdura em boa parte do sul da Ásia, e a árvore cresce com uma facilidade que surpreende qualquer um que tente pela primeira vez. Tolera solos pobres, precisa de pouca água depois de estabelecida e pode começar a dar vagens em menos de um ano após o plantio. Nos Estados Unidos, ela sobrevive bem no sul, na Flórida, no sul do Texas, em partes da Califórnia, e como planta de vaso em ambientes internos, em climas mais frios, embora sem produzir sementes em quantidade se não receber calor e luz direta suficientes. Isso significa que nenhuma organização séria reconhece o valor da moringa? Aí está o detalhe mais irônico de toda essa história. A própria Organização Mundial da Saúde e diversas agências de ajuda humanitária recomendam oficialmente o cultivo de moringa em programas de combate à desnutrição em regiões pobres há décadas. Existe reconhecimento institucional, existe financiamento para plantio em certos países, existe literatura técnica extensa sobre o assunto. O que não existe é a mesma recomendação dentro de um contexto muito mais próximo de você: o mercado de preparação doméstica para emergências em países desenvolvidos, onde a lógica não é mais combater a fome estrutural, mas vender um produto específico embalado com prazo de validade e margem de lucro definida. A mesma planta que uma agência internacional recomenda gratuitamente para salvar vidas na África simplesmente não tem quem a recomende dentro de uma prateleira de loja nos Estados Unidos. Porque ali ninguém lucra recomendando uma árvore, né? Reconhecer a árvore no mundo real é mais fácil do que parece, mesmo para quem nunca estudou botânica. A moringa costuma crescer entre 4 e 12 metros de altura, com um tronco claro e um pouco retorcido, que lembra mais um galho grosso do que uma árvore tradicional. As folhas são compostas, pequenas, dispostas em fileiras que lembram samambaia, de um verde claro e delicado. As flores são brancas, com um leve tom creme, perfumadas e costumam florescer 2 vezes por ano em climas quentes. Mas o detalhe mais fácil de identificar são as vagens, longas, finas, penduradas verticalmente como baquetas de tambor, o que deu à árvore um de seus apelidos populares. Se você já viu esse formato pendurado em algum quintal, numa horta comunitária, ou até como planta ornamental esquecida em algum canteiro público, é bem provável que já tenha passado direto por uma fonte de água potável de emergência sem sequer notar. Se você quiser reconhecê-la ou experimentar por conta própria, o processo é simples. As vagens maduras, longas e finas secam ao sol até chacoalharem quando agitadas, sinal de que as sementes lá dentro estão prontas. Elas são retiradas, moídas até virarem um pó fino e misturadas com a água turva, começando com 2 sementes moídas por litro como ponto de partida caseiro. Mexe-se com força por alguns minutos para ativar a proteína e deixa-se descansar sem mexer no recipiente por pelo menos 1 hora, embora 2 horas deem resultados melhores. A água clarificada é decantada com cuidado a partir de cima, deixando o sedimento no fundo. Para uma emergência real, ainda é recomendável ferver essa água depois, como etapa final de segurança. Mas, como primeiro filtro, como redutor drástico de turbidez e carga bacteriana, quando você não tem absolutamente mais nada à mão, a eficácia está documentada, medida e publicada em revistas científicas sérias há mais de 40 anos. E vale lembrar, as sementes secas, guardadas longe da umidade, se conservam por meses sem perder a capacidade de purificar água, o que as torna ainda mais práticas para quem quer manter um estoque pronto para qualquer emergência. Então, voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Por que sementes capazes de eliminar mais de 90% das bactérias da água, sem eletricidade, sem custo real, com décadas de respaldo científico, nunca estão dentro de um kit de emergência comercial? Não é que a ciência duvide disso. A resposta agora completa é esta: porque uma árvore que qualquer um pode plantar no próprio quintal não gera uma segunda compra no ano seguinte. O que ela gera é algo bem mais incômodo para
qualquer negócio construído sobre a dependência do cliente, dependência real. E essa independência, calculada em dólares, jamais vai aparecer como linha positiva no balanço de uma corporação. O conhecimento sobre a moringa nunca se perdeu, só deixou de se encaixar no tipo de história que alguém tinha interesse em vender para você. Continua ali, em vilarejos, às margens de rios onde nunca deixou de ser usada, em patentes que quase ninguém lê e potencialmente no quintal da sua própria casa se você mora em um clima que permite. Da próxima vez que você vê um kit de emergência com um filtro de US$ 200 dentro, talvez valha a pena se perguntar quais outras soluções igualmente eficazes e muito mais baratas ficaram de fora dessa lista simplesmente porque ninguém podia te cobrar por elas todo ano. Se esta história fez você olhar de outro jeito para o que cresce perto de você, sem que você saiba, existe outra planta com uma história parecida esperando neste canal. Uma que durante séculos valeu mais que ouro e que hoje a maioria arranca do jardim sem saber o que tem nas mãos.